Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar aprendendo mais da Palavra de Deus. Que momento joia, precioso estar aqui com você. Eu nem acredito, mas a gente está chegando pertinho do final do livro de Números, falta só 3 episódios. Hoje vamos ver Números capítulo 35, parte 1, episódio de número 571, 7ª temporada. Depois veremos 35 parte 2 e 36 no episódio só. E encerra-se o livro de Números depois de vários e vários meses de muito trabalho, muito cansaço e muito aprendizado, muitas bênçãos espirituais sobre as nossas vidas cada vez que nos debruçamos sobre o texto da Palavra de Deus. Se você não viu os episódios anteriores, se você não ouviu, eu te aconselho a ouvir com calma, porque é muito conteúdo, muita bagagem, muita teologia bíblica e tudo de forma gratuita aí para você, e é muito joia demais. Hoje, e nesses 2 episódios do capítulo 35, a gente vai ver, após essa chegada do povo ali em Canaã, na Terra Prometida, que já vimos em alguns episódios, os levitas sendo distribuídos por todas as cidades ali do país, vários lugares, né? E cerca de 48 cidades, se eu não me engano. Depois a gente vai falar um pouquinho das cidades de refúgio também, onde os homicidas encontravam um certo refúgio, aqueles que haviam cometido algum pecado assim, de homicídio por não intencional, mas por um momento de defesa ou algo assim. Mais pra frente a gente vai explicar e você vai entender, tá bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Leia o capítulo 35 e depois vem pra cá. Muita gente ouvindo aí nós no Castbox, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts, em vários e vários distribuidores de áudio através do mundo, aí 16 países, 5 continentes, temos ouvintes brasileiros ou interessados também na língua portuguesa, no aprendizado da Palavra de Deus. E Deus é bom, esse trabalho cresce e Deus abençoa, nos usa como instrumentalidade e o nome dele é glorificado. Enfim, vamos lá? Chega de introdução. Capítulo 35, versículo 1 ao 8 do livro de Números. Ao contrário das outras tribos, os levitas eles não teriam herança na terra. Isso foi designado ali pelas autoridades de Israel. Os nomes Judá, Efraim, Manassés e Ruben, eles vão figurar ali naquele mapa antigo da Palestina, cada um dando nome a uma província, ou poderíamos dizer um condado, né? Nome antigo ali, um condado próprio, uma província ali, mas o mapa não conhece nenhuma tribo de Levi. E por quê? Porque o Senhor era a herança dessa tribo, é o que foi designado no livro. Para sua subsistência, os levitas dependiam em parte do dízimo, que era recolhido, e em parte de certas taxas, gratificações ali, complementadas pelas ofertas voluntárias dos fiéis. Mas embora não tivessem terra, nunca foi da vontade do Senhor que eles ficassem sem lar. Consequentemente, a lei aqui ela vai fornecer nesse capítulo alguns ensinos sobre as moradias para essa tribo sagrada em 48 cidades levíticas. As 48 cidades, como eu já falei, embora denominadas cidades levíticas, elas não foram designadas exclusivamente aos membros dessa tribo. Entenda, por exemplo, Hebrom, que talvez tenha sido a mais notável das 48, sendo também uma cidade de refúgio, do que mais tarde foi todo o reino de Judá, ela fazia parte da herança de Caleb, o quenezita,
Leia lá Josué capítulo 14, versículo 14. Sem dúvida, muitas famílias de Judá, elas também seriam encontradas entre os residentes, pois a cidade ela pertencia a Judá, neste caso. O que os levitas obtiveram não foi, em nenhum caso, a posse exclusiva da cidade, mas certas casas, lugares dentro dos muros e certas passagens adjacentes também. Veja que as casas e terras assim separadas, elas tornaram-se uma herança inalienável das respectivas famílias levíticas. Eles eram tão estritamente vinculados quanto as terras que constituíam o patrimônio das outras famílias de Israel. Em Israel, em algum momento fossem vendidos por alguma dívida, aquelas terras, era revertido novamente para a família no jubileu, como a gente já viu essa lei. Veja que as cidades levíticas elas foram espalhadas por todo o país, não ficavam concentradas num lugar só. E isso é interessante. À primeira vista pode parecer estranho, pois os levitas eles foram separados para fazer o serviço do santuário. Então será que eles não deviam ficar próximos ao santuário? Mas não teria sido mais conveniente que eles ficassem localizados num local de fácil acesso para o santuário? Mas no modelo ideal, esboçado na visão de Ezequiel, as famílias levíticas elas são vistas localizadas nas proximidades de Jerusalém. E ali nas proximidades de Jerusalém, veja que a circunstância da lei ela ordenar um projeto tão diferente, ela pretendia, não tenho dúvidas nenhuma a esse respeito, e nem todos os comentaristas eruditos aí que a gente consulta para complementar o nosso trabalho, não tenho nenhuma dúvida, sugeria aos levitas que eles tinham outros deveres a cumprir em Israel, além de prestar o serviço do santuário. Era a vontade de Deus que eles fossem, em seus diversos distritos, os professores declarados do povo na lei divina. Nós encontramos referência disso em Deuteronômio 33:10, Malaquias capítulo 2, versículo 4 ao 8. Sendo esse cargo e chamado dos levitas tão honrosos, muitas vezes foi considerado estranho que a sua dispersão por Israel ela tivesse sido prevista por Jacó como uma maldição sobre a tribo pelo pecado de seu pai. Leia lá Gênesis 49:7. Por si só era honroso, no entanto as palavras do patriarca elas foram cumpridas no final. Porque quando as 10 tribos elas se revoltaram contra a casa de Davi, nós vamos ver isso lá nos livros de Reis e Crônicas, a gente vai destrinchar esse evento histórico muito marcante na história de Israel. As 10 tribos elas se revoltam contra a casa de Davi, elas se afastaram também do santuário, e ali a gente vai ver que os levitas que moravam nessas tribos, eles tiveram que escolher entre perder suas cidades ou ser excluídos do santuário. Em ambos os casos se descobriram como era amargo ser dividido em Jacó e disperso em Israel. E o que a gente pode aprender com essas leis, esses ensinos aqui? Tem sido muito comum ver na distribuição dos levitas por todo o país um tipo e um prelúdio do arranjo que na cristandade do Novo Testamento atribui a cada congregação, cidade, o seu próprio pastor. Os apóstolos ordenaram presbíteros em várias cidades. Os ministros do evangelho não devem ser reunidos nas grandes cidades, mas espalhados por toda parte para que nenhuma família no Israel de Deus possa estar fora do alcance de alguém em cuja boca eles possam buscar a palavra de Deus. Das instituições que cooperaram para tornar a sociedade o que ela é, não seria fácil nomear uma que tenha sido mais influente para o bem do que a igreja. O modelo também pode ser considerado como representando o princípio segundo o qual, a sorte do povo de Deus, do povo de Cristo nesse mundo é ordenada pelo Senhor. Os fiéis não vivem separados dos outros homens nas suas próprias cidades ou províncias. A separação do mundo no sentido literal tem sido frequentemente o sonho até de muitos reformadores cristãos. E não raramente sociedades foram organizadas com o propósito de realizá-los.
Mas os esquemas bem intencionados, como daqueles que ficaram isolados, tentando se isolar da sociedade, manter uma espiritualidade mais solitária, eles falharam em todos os casos. Eles estavam fadados ao fracasso, pois eles iam contra a grande oração e regra do nosso Senhor. João 17,15 dizia o quê? Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O povo de Cristo é o sal da terra. E o sal, para fazer o seu trabalho, ele deve ser misturado com aquilo que deve e precisa ser preservado. Se o povo de Cristo é como os levitas no que diz respeito à dispersão, também o é no que diz respeito à provisão feita para a sua comunhão fraterna. Eles poderiam ter instalado o tabernáculo em um determinado lote ou um lugar tribal próprio, então o que teria acontecido? Os que viviam longe do território dos levitas teriam sido privados de muitos privilégios pertencentes aos que estavam nas proximidades imediatas. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele fez tudo o que foi possível para colocar todas as tribos de Israel numa posição de igualdade no que concerne à vida religiosa. A proporção de terra e a proporção do serviço levítico deveriam estar de acordo com as necessidades de cada tribo. Assim, por uma difusão criteriosa, digamos assim, foi promovida a unidade da nação. Circunstâncias diferentes exigem meios diferentes para o mesmo fim. Enquanto os israelitas estavam acampados no deserto, a tribo de Levi estava toda reunida no meio do acampamento, imediatamente ao redor do tabernáculo. Mas quando os israelitas foram distribuídos em Canaã, os levitas também foram distribuídos, agindo assim ainda como um princípio de unidade, embora de uma forma diferente. Essa distribuição ela tornou-se ainda mais necessária porque 2,5 tribos escolheram habitar a leste do Jordão. Os próprios israelitas não estavam extremamente conscientes da necessidade de unidade, que foi demonstrado muito claramente pela conduta de Ruben e Gad, que eles não estavam conscientes dessa necessidade de unidade. Queria-se muito mais do que ficar lado a lado dentro das mesmas fronteiras. Uma mera unidade geográfica era uma zombaria, uma ilusão e uma armadilha. E aí, nesse processo aqui criterioso, ele também ajudou a promover o conhecimento de tudo o que se precisava ser conhecido em Israel. Os levitas tiveram o privilégio de se tornarem, o privilégio era muito elevado de serem como uns guias, instrutores, conselheiros, professores e monitores do povo. Aquilo que Deus havia revelado a Moisés precisava ser transmitido com muita paciência e cuidado à vida individual, privada e diária do povo. Os levitas eles tiveram amplas oportunidades para explicar os mandamentos de Deus, o significado dos tipos, dos ritos, das cerimônias e das grandes comemorações históricas, das festas, festividades. À medida que a história de Israel crescia e o povo prosperava, crescia com ela oportunidades para estimular, alertar, apontando a mistura de glória e vergonha da carreira da nação. E as lições a serem aprendidas considerando os homens que se destacaram nesse processo. Essas oportunidades de instrução só surgiram porque Deus distribuiu suficientemente os instrutores por todo o país, em sua sabedoria. Para que uma casa seja totalmente iluminada, deve haver luz em todos os cômodos. Aqueles que já são instruídos devem estar onde possam agarrar-se firmemente aqueles que ainda são ignorantes. Pois aqueles que ainda são leigos nas coisas de Deus precisam não apenas ser instruídos, mas antes de tudo completamente despertados do sono. Isso aqui também indicava o serviço que todo Israel deveria prestar também ao mundo. O que Levi foi para Israel, isso representa o que Israel se tornaria para toda a humanidade.
Levi foi difundido, espalhado por toda a nação e só manteve sua individualidade como tribo na proporção em que manteve sua fidelidade a Deus. Outras tribos foram distinguidas pelo território. Levi, não, ele foi distinguido por estar especialmente engajado no serviço sagrado, do tabernáculo e do templo quando ele foi construído. Assim, que benefício foi produzido? Talvez mais real do que exatamente apreciado, pela dispersão de Israel entre todas as nações para prestar seu testemunho, seu próprio testemunho peculiar e solene ao Deus de Israel e à veracidade histórica do Antigo Testamento. Assim também, meus queridos, Deus faz seus próprios arranjos graciosos e abrangentes para difundir os cristãos em seu Filho por todo o mundo, de acordo com as necessidades espirituais do mundo. No certo sentido, estão rigorosamente separados do mundo, tal como Israel estava, pelas linhas rígidas e rápidas das fronteiras nacionais. Mas em outro sentido, eles deveriam ser tão espalhados que onde quer que houvesse um lugar escuro, a luz da verdade, tal como é em Jesus, pudesse brilhar intensamente. Entenda, o Evangelho ele é devedor a todas as nações, todas as classes, ambos os sexos, a todas as idades. Nós encontramos o verdadeiro israelita, o verdadeiro cristão brilhando com a sua luz, e assim deve ser em todos os lugares da sociedade, nos parlamentos, nos tribunais de justiça, no comércio, na literatura, na ciência, na arte, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Deviam ser distribuídos por todo Israel, mas não de acordo com a livre escolha do levita individual. Havia 48 cidades com terras suficientes que foram separadas para eles. Assim, ao fixar um limite ali, Deus conferiu um benefício tanto a eles como a todo o povo. Aqueles que estão empenhados em uma obra especial, de importância incalculável, como foi a obra dos levitas, precisam estar onde possam frequentemente aconselhar-se, confortar-se e encorajar-se mutuamente. Não era bom que os levitas ficassem sozinhos. Estar isolado era em si uma forte tentação. Embora a obra de Deus só seja verdadeiramente realizada onde há consagração, energia e iniciativa individual, ainda assim, um cristão sábio, ele entende e se preocupa com a vantagem que obtém ao recorrer frequentemente a pessoas que pensam da mesma forma que ele. Os limites que Deus fixa são limites sábios e amorosos. Ele sempre nos protege de todos os perigos dos extremos. Os levitas não deveriam estar muito separados do povo, nem muito misturados com ele. Com eles, esse é um mistério. Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio? Oh, bendito Deus, que momento gracioso de meditar na Tua Palavra, Senhor. Assim como os levitas tinham responsabilidades variadas em diferentes regiões, ajuda-nos a reconhecer e cumprir nossos papéis únicos na expansão do Teu reino. Que mesmo dispersos muitas vezes, possamos ser agentes de Tua luz em todos os lugares, refletindo Teu amor e verdade. Concede-nos, Senhor, discernimento para compreender as diferentes necessidades ao nosso redor e a sabedoria para atender a cada uma delas. Que sejamos um testemunho real de Tua graça e amor e que nossa vida e comunidade seja um reflexo fiel do propósito que Tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, até lá. Obrigado pela audiência e pela paciência. Até breve.